Olá pessoal, salve Maria, Deus abençoe. O amuleto, o artefato mais antigo relacionado ao cristianismo, foi descoberto em Frankfurt, na Alemanha. Quais são as características e o que a gente pode pensar a respeito do texto que está escrito nesse amuleto? De acordo com os pesquisadores que encontraram o artefato em 2018, esse artefato foi encontrado em 2018, no entanto, ele só foi analisado agora em 2024, por questões tecnológicas mesmo. Então, de acordo com esses pesquisadores, o texto escrito faz referência a Jesus e a Tito, e é datado de aproximadamente 230 depois de Cristo. Recentemente eu gravei um vídeo a respeito das imagens de Nossa Senhora, que é no final do século II e início do século III, né? Perto do anos 300. E esse amuleto é bem mais antigo. Estava, na verdade, em um túmulo ao redor de um pescoço de uma pessoa que foi enterrada, onde foi encontrado. E eu vou deixar um vídeo aqui mais explicativo de um canal que se chama Estranha História, que eu já trouxe também outros vídeos a respeito desse canal, que é muito bom. E aí vocês vão assistir agora um pouco dessas referências, depois eu volto para comentar o restante do vídeo. Porque isso foi encontrado no pescoço, próximo ao pescoço, de um corpo em uma sepultura na Alemanha, onde hoje é mais ou menos a cidade de Frankfurt, mas na época era uma cidade romana chamada Nida. Então aqui, né, esse é o objeto, vocês veem aqui já fora da cápsula, né, a lâmina de prata bem fina, que está torcida, e aqui o corpo, aqui o conteúdo, na verdade, esse objeto, esse aqui é o modelo 3D dessa lâmina de prata, porque essa lâmina de prata, como ela está muito delicada, eles não poderiam desenrolar isso fisicamente. Então esse que era o grande obstáculo para compreender esse objeto até recentemente. Foi encontrado em 2018 e até então o pessoal estava tentando entender como que eles fariam para conseguir ler o material sem destruí-lo. E aí, finalmente, com técnicas de tomografia computadorizada, conseguiram construir um modelo 3D disso aqui e desenrolar virtualmente esse objeto, né? E aí a imagem que se tem é mais ou menos essa aqui, e um decalque disso seria isso. Já interpretado aqui, né, pelo Dr. Marcus Scholz, que é um dos principais pesquisadores envolvidos nessa pesquisa, e aí a partir disso é possível ler o conteúdo desse objeto, né? E aqui só para mostrar o corpo na sepultura e onde estava o objeto, bem próximo ao pescoço dele, e aqui o objeto destacado, né? Deixa eu mostrar aqui a cidade também, essa é a cidade de Nida, nesse mapa aqui da província da Germânia, que fazia parte do Império Romano, ela está um pouco abaixo do rio Reno, que marca essa delimitação aqui, e só para dar um contexto melhor espacial, a gente tem aqui nessa região, né, a cidade de Gaza, a cidade de Jerusalém, então nessa parte aqui, chamado Levante, o cristianismo se expandiu a partir dessa região para a região da Síria, né, aqui em cima, a região da Ásia Menor, a região da Grécia, onde você tem Corinto, Tessalônica, né, até Filipos e tal, que a gente tem as cartas lá de Paulo aos Filipenses, aos Coríntios, etc. E chega em Roma também, Roma aqui, só que esse objeto foi encontrado nessa parte aqui, ó. Então, para além dos Alpes, isso aqui estaria marcando os Alpes, então para além dos Alpes, esse é o objeto arqueológico mais antigo cristão encontrado para além dos Alpes, né? A datação desse objeto é entre 230 e 270, ali, meados do terceiro século depois de Cristo. Então ele mostra, né, já resumindo um pouco assim a relevância desse achado arqueológico, ele mostra que a expansão do cristianismo foi mais rápida ainda do que se imaginava. Porque até então o documento mais antigo que mostrava uma presença cristã nessa região da Germânia era um documento do século IV. Especialmente um sínodo de Roma, não confundir com o concílio de Roma de 386, 83 mais ou menos, mas é, na verdade, um sínodo que aconteceu em Roma, uma reunião de líderes cristãos que aconteceu em Roma em 313. Nesse sínodo era mencionado um bispo de Colônia, que é na região aqui da Germânia, né? Então essa era a menção mais antiga a cristãos na região da Germânia. Agora a gente tem uma menção que é pelo menos 50 anos mais antiga do que isso, mostrando que a expansão do cristianismo realmente foi muito rápida, né? Mas voltando para a notícia aqui, vamos ver se a gente passou batido por alguma coisa, né? Um minúsculo artefato que mede pouco mais de 3 centímetros de comprimento foi descoberto em 2018 em uma sepultura romana do terceiro século, nas proximidades de Frankfurt. Os arqueólogos o encontraram no esqueleto de um homem enterrado em um cemitério da cidade romana de Nida, um dos maiores e mais importantes sítios do estado central alemão de Hesse. No entanto, só agora os pesquisadores conseguiram examinar a fina folha de prata encontrada em seu interior. Junto com outros artefatos da sepultura, como um queimador de incenso e um jarro de barro, o amuleto foi encontrado sob o queixo do esqueleto, né? Mostrando então que provavelmente seria um amuleto mesmo utilizado em volta do pescoço do morto aí, né? Também conhecido como filactério, provavelmente era usado em uma fita ao redor do pescoço do homem para fornecer proteção espiritual. Isso aqui é muito interessante porque é um objeto cristão muito antigo e já mostra esses usos mágico-religiosos, né, esse uso de amuletos, talismãs por cristãos
nesse contexto. E também, filactéria é uma coisa interessante porque várias outras expressões culturais tinham algo parecido com isso, né? Hoje a gente encontra, por exemplo, no judaísmo, os filactérios propriamente, né? Que são aquelas caixinhas que também tem textos dentro que os judeus usam, por exemplo, na terra. E agora o professor ele vai falar sobre o que é que está escrito neste fragmento, né, do amuleto. Eles descobriram o que estava escrito dentro do amuleto, né, analisando tecnologicamente, não abrindo exatamente o amuleto. E aí vocês vão ficar com o texto, com o finalzinho do vídeo, também para vocês assistirem. Vou deixar isso na descrição desse vídeo, todas as referências que ele deixou e também a referência do vídeo, né, dele, para vocês assistirem na íntegra. Grande abraço. E é um achado assim científico, né, histórico, é muito importante para a gente analisar a história do cristianismo e de uma forma científica. História, arqueologia, você tem conseguido descobrir o conteúdo desses materiais. Mas aí, voltando para a inscrição de Frankfurt, né, aplicando essas técnicas, o que a gente encontra textualmente nessa folha de prata que foi encontrada nesse amuleto lá na região da Germânia romana? E aí vamos ver então o que diz a reportagem aqui, né? Na folha havia 18 linhas de texto em latim que faziam referências repetidas a Jesus Cristo, bem como a São Tito, um discípulo e confidente de São Paulo apóstolo. Como a sepultura onde o amuleto foi encontrado data de algum momento entre 230 e 270 depois de Cristo, o amuleto surge como a evidência mais antiga do cristianismo na Europa ao norte dos Alpes. Todas as descobertas anteriores são de pelo menos 50 anos depois disso, segundo o comunicado. Na época do sepultamento, o cristianismo estava sendo uma seita cada vez mais popular, mas identificar-se como cristão ainda era arriscado. Isso aqui, na verdade, a questão da perseguição aos cristãos no Império Romano, ela tem algumas perseguições que são sistemáticas ao longo de todo o território do Império Romano, por exemplo, no centro de Décio, que é por volta de 250, então estaria próximo de quando essa pessoa viveu, né, e foi sepultada, que seria entre 230 e 270, mas essas perseguições sistemáticas aos cristãos parecem ter sido mais pontuais em alguns momentos específicos, e o que você tem na maior parte da história de convivência de cristianismo e Império Romano são perseguições mais pontuais, que tem muito a ver com como que o cristianismo estava sendo recebido em alguma das áreas desse império tão grande que é o Império Romano. Né? Então eram feitas em grego ou hebraico, no caso aí de judeus e cristãos. E aí finalmente vem o texto, né, que diz algo como: em nome de São Tito, santo, 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 em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, o Senhor do mundo, resiste com a melhor de sua capacidade todos os ataques ou reveses. O Deus concede o bem-estar, entrada. É um texto bem fragmentado, né? Então assim, como você não tem o contexto perfeito também dessas palavras, é até difícil traduzir do latim para o português, como está feito aqui, ou para o inglês, né? Como outras reportagens eu busquei traduções também, mas elas são igualmente crípticas, né? Não dá para ter certeza assim da tradução, mas este meio de salvação protege o ser humano que rende-se à vontade do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Desde antes de Jesus Cristo, todos os joelhos se dobram diante de Jesus Cristo, o celestial, o terreno e o subterrâneo, e toda língua confessa a Jesus Cristo. Esse final aqui, na verdade, a gente consegue identificar mais claramente com uma passagem de uma carta de Paulo aos Filipenses, que fala, né, que todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará Jesus Cristo. Então, é realmente uma referência, sem dúvida, a essa tradição que está presente nas cartas de Paulo.